Uma outra crise também que pega bastante é em relação a ser solteira, gente. Isso bate um back real, assim. Nossa, isso é verdade. Back não, gente. Corta essa parte do back, tá? Beck! Back. Por favor, regrava essa parte. Regrava. Bora lá. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast Sobrevivências. É o nosso 5º episódio e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre pastores jovens. É um pouquinho das nossas experiências como seminaristas e também a gente tem um convidado especial e ele vai contar um pouquinho das experiências dele. Então, como sempre, eu sou o Matheus Bachega. Eu sou o Joaquim Nicolau Valente. Eu sou a Fran Nogueira. E eu sou Nelisa Brito. E para apresentar o nosso convidado especial, um de nós vai contar uma história interessante que teve ao conhecer essa pessoa. No caso, eu acho que a melhor pessoa para contar isso, eu acho que é a Fran. Verdade. Voto na Fran. Então ela vai contar como ela conheceu a pessoa e quem é a pessoa. Ok. Bom, eu conheci essa pessoa na faculdade de teologia. Não tenho muito contato com ela, né? A gente se conhece assim de trombar. Brincadeira, gente. A gente se tornou amigo bem quando eu cheguei, né? Na faculdade. Na primeira semana a gente já se conheceu. E aí a gente foi criando uma amizade. Ele já estava no último ano da faculdade, então, como eu estava no primeiro, ele me... É aquele que tinha uma duplinha? Isso, ele sempre andava em dupla. Então, ele me ajudou muito com as questões seminarísticas, né? Por ele já ter experiências. Foi bem interessante a forma como eu conheci ele. Ele estava com a duplinha dele e eles passaram na frente da minha casa. A Nelisa estava comigo, inclusive, no dia que a gente se conheceu. Eu lembro do comentário dele falar que a minha casa estava cheirosa. Que em 4 anos da faculdade ele nunca tinha visto uma casa tão cheirosa. O que não deixa de ser verdade, né, queridos amigos e amigas? É verdade. E pegou a rosa pra ele. Será que existiu um interesse oculto? Tava cheirando cera porque Sim. ela passou cera até no teto. Verdade. E daí, então, foi só amizade, gente. A gente começou a conversar pelos cantos, bem nos Sumir cantos. de vez em quando. Olha. Eu acho que é só na hora de falar quem é. Eu acho que está na hora de falar quem é. Com vocês, Gabriel Lima! Gabriel Lima! Olá, gente, eu sou Gabriel. É interessante que a Fran apresenta, mas não fala nem quem eu sou, né? Noivo da Fran, tá bom? Eu saí agora da faculdade, estou no primeiro ano. Futuro marido. Futuro marido. Primeiro ano pastoreando aqui Oeste Santa Catarina. E é isso aí. Quantos você tem? 23 anos. E é isso aí, gente. Vamos lá ao nosso podcast. Quero agradecer já pelo convite. Obrigado, gente. Bom, como os nossos ouvintes já sabem, todos nós estudamos teologia, no caso o Gabriel já se formou em teologia. Nós estamos todos como seminarista em diferentes igrejas lá em São Paulo, no meu caso em Guarulhos. E o Gabriel, ele está pastoreando uma igreja no interior de Santa Catarina. Esse é o primeiro ano dele lá. Como ele falou, ele tem 23 anos, então é um pastor muito jovem. E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Então, primeiramente, eu queria perguntar para vocês. Vocês já tiveram alguma experiência como seminaristas ou pastores, onde você estava num cargo de liderança dentro da igreja e você foi menosprezado pela sua idade? Cara, eu não consigo lembrar. Assim, como um seminarista, eu acho que eu não fui menosprezado. A galera tinha um pé atrás. Olhava pra mim e falava, nossa, Kim, você com... Achava estranho de eu ter a minha idade, que era os meus 21, e tá fazendo teologia. Isso eles achavam estranho.
Eu só acho estranho também, por exemplo, você conversar com pessoas adultas de 50, 60 anos, tá ligado? De, tipo, você dar aula, dar alguns estudos pra ele. Acho isso estranho, mas faz parte do pastoreio. Tem um caso do Akin, que eu lembro ano passado aconteceu dentro da sala. E assim, não foi menosprezar, não foi tipo desrespeitar nem nada. Eu acho que a pessoa fez até com um certo carinho, assim, foi uma demonstração de afeto. Mas ficou meio estranho na situação geral. Explana pra nós aí. Mas o Akin, ele fez uma oração na sala, daí uma Imaginei. pessoa comentou, a pessoa comentou, nossa, que fofinho, parece uma criancinha orando. Eu gosto de pensar que foi uma forma de afeto, de falar, mas ficou meio estranho. Eu também gosto de pensar que foi. Bom, eu não tenho assim nenhuma experiência muito gritante, assim, muito relevante. O que incomoda um pouco, até o Akin comentou, é na questão de quando você é seminarista, né? No caso de liderança, de ministério, essas coisas, não sofri nada, não. Mas enquanto seminarista, sempre fica aquela coisa assim, de pessoas que já estão na igreja há 30, 50 anos, que sabem muito da Bíblia, e às vezes você ter que dar um estudo bíblico, por exemplo, numa escola dominical, é constrangedor, porque às vezes as pessoas olham para sua cara e pensam assim, você tem, no meu caso, eu já sou um pouquinho mais de idade, né? Já estou nos meus 30 anos. Ai, de Mas idade. mesmo assim, a pessoa olha para sua cara e fala assim, nossa, você é novinha, não tem experiência nenhuma com Bíblia, com igreja, e quer falar que sabe alguma coisa para me ensinar. Então, não sei se é isso que as pessoas pensam, mas é o que a afeição delas mostram, né? É só essa experiência, assim, que eu acho mais constrangedora. No meu caso, na igreja que eu tô em Guarulhos, eles tiveram um choque muito grande no começo, porque lá eles sempre tiveram seminaristas mais velhos, normalmente casados já, e quando eu cheguei, eles assustaram, até tinha algumas senhorinhas que achavam que eu era menor de idade ainda. Nunca chegou de acontecer, tipo, nada de menosprezar, mas eles estranharam muito isso no começo. Aqui na igreja local, como sempre foi, apenas eu e meu irmão, quando jovens, então as pessoas meio que se acostumaram a nos ter em qualquer cargo de liderança, né? Então foi meio que normal, assim. Na igreja onde eu sou seminarista, acontece que eu também sou uma pessoa de idade, né? Como a Fran. Mas as pessoas nunca dão a idade que a gente tem, elas sempre acham que a gente é mais nova. Então, eu, como dou aula para juvenil e jovem, eu estranhei ter que dar aula para jovem que é mais velho que eu, porque normalmente os jovens daqui de Santa Bárbara eram mais novos que eu. Eu era a mais velha da sala, então era normal eu ser a professora, entende? Lá em Arthur Alvim, os jovens já são casados, já têm filhos, tem jovens que os filhos já são juvenis que estão na minha outra sala. Então, meio estranho, né? Caraca. Mas enfim, é que eles têm a alma jovem, né? Então eles ficam na sala do jovem. Então, mas ninguém nunca, tipo, menosprezou ou achou que eu não fosse dar conta, sei lá. Acho que eu às vezes penso isso. Nossa, tipo, que nem, como que eu vou dar aula pro seu Zezinho aqui da igreja de Santa Bárbara? Ele é o seu Zezinho, entende? Mas é isso. Antes do Diga, nosso Fran. convidado falar, eu não sei se isso aconteceu com vocês, porque quando a gente entra na faculdade de teologia, a gente preenche aquela ficha com o nosso perfil, o que a gente já trabalhou na nossa igreja, né? E uma das Sim. dificuldades que eu tive em preencher aquela ficha é porque tinha várias opções, né? Tanto em relação a ministérios quanto em relação a outros segmentos da igreja. E quando eu passei, a gente começou mesmo a ser seminarista, eu vi que lá na igreja, por exemplo, onde eu tô, que é em Itaquera, tinha uma gama muito grande de jovens casados, né? Igual a Nelly está falando, já são jovens casados, e eu não tinha experiência nenhuma em trabalhar com jovens casados. Então, foi uma das dificuldades também, né? Um dos desafios. Porque eu não tenho experiência de casada, gente. A dificuldade da Fran naquele questionário
Se ela era solteira ou casada. Verdade. Na verdade, eu acho que o Gabriel se apaixonou pela Fran foi ali. Que ele olhou pra Foi ela e falou naquele assim, momento. nossa, que mulher de fé, ela já tá falando que é casada. Gente, só para todo mundo entender. Na primeira semana de aula, a gente tem que gravar um vídeo que eles enviam para o bispo lá da terceira região, para ele poder ver para onde ele vai mandar cada seminarista. Tipo, o seu perfil encaixar na igreja. Isso, exatamente. O Gabriel estava trabalhando na parte técnica esse dia. E nós, como primeiranistas, estávamos gravando o vídeo. E a gente não se conhecia muito bem ainda. E estava cada um sentado no seu lugar. A Franciele foi até a frente, ficou na frente da câmera e começou a gravar. E ela gravou, tipo, muito bem, assim, foi de primeira. Foi de primeira, a melhor da turma. Sim, Porém, foi verdade. ela soltou uma informação que a gente não sabia até então. Ela pegou e falou, eu sou a Franciele Nogueira, tenho tantos anos, sou casada, e continuou falando, e terminou, e gravou, e ficou ótimo. E a gente ficou assim, mas ela não é solteira? Tanto é que elogiaram ela na hora, porque ela conseguiu gravar tudo de uma vez. Só que eu, Nelly e Isaquim ficamos se olhando assim, tipo, mano, ela é casada? Como assim? Tipo, Tanto ela que não foi a contou pra gente que falou, né? Foi a gente que falou pra Rafa, olha, ficou perfeito, só que Gente, e eu ela nem não é tinha me casada. tocado, não tinha me tocado que É eu tinha onde a gente falado sabe, que era né? casada. Foi super natural. Eu acho que ela Foi tava ali olhando que eu me pro Gabriel e apaixonei, falou, nossa, gente. eu Eu já olhei, sou nossa, que casada. fé. Olha lá. Foi. É... Eles trocaram olhares naquele momento. O Gabriel até gravou o vídeo gravado da Eu Fran. acho que eu tenho ainda. Gabriel, por favor, Vai exclui. passar no casamento. Exato. Gabriel, a gente contou histórias como seminaristas e você teve uma experiência diferente das nossas, porque você acabou cuidando de uma igreja junto com o Denis. Vocês dois pastorearam uma igreja antes de terminar a faculdade. E em algum momento você sofreu algum tipo de discriminação? Você teve algum problema com o fato de ser jovem? Ou durante a faculdade, ou agora já, tipo, na caminhada? Como seminarista, não sei se a palavra menosprezar se é o melhor, mas enfim. Acho que não chegou a esse nível assim. Porque falar alguma coisa, ninguém nunca chegou a falar. Até hoje. Na igreja, nem nada. Na verdade, uma experiência que eu tive, que foi bem no começo da faculdade, eu cheguei na faculdade com 18, né? Me perguntaram o que eu estava fazendo lá. Mas não perguntaram te brincando, perguntaram querendo saber mesmo, né? Mas não era gente da igreja, nem nada disso. Aí, como pastor acadêmico, né? Para os nossos ouvintes, lá na faculdade de teologia, né? Segundo o caminho da Igreja Metodista, no último ano da faculdade, a gente vira, né? Se torna pastor acadêmico por um ano, que aí conclui a faculdade, né? Vai ter Para ter uma experiência. experiência. Foi uma ótima experiência. Eu sei, no começo, lá na igreja lá em Assunção, né? Não sei se teve dificuldade. Não posso falar que não teve. Nunca chegaram a falar nada, mas a gente consegue perceber que era diferente. Por causa da idade e tudo, né? Não sei se chegou a ser um menosprezo. Dava para perceber que tinha, às vezes, uma diferença ou alguma coisa assim. Mas foi principalmente no começo. Era uma certa desconfiança, né? Isso. Será que ele sabe o que está fazendo? Acho que é tipo assim. Até aqui na igreja, a experiência foi, acho que só, né? Mas bem no começo, primeiro mês. A diferença é que aqui eu tô o tempo todo, né? Tempo integral. Então, o que lá demorou alguns meses, aqui, junto todo dia, é diferente, né? Gabriel, você comentou a gente falou da questão de você ser pastor junto com o Denis na igreja. E eu queria saber se você sentiu alguma diferença no tratamento das pessoas para você, do Denis, a diferença de um para o outro,
pela questão de idade, porque querendo ou não, o Denis é um pouco mais velho. Você percebeu essa diferença? Você acha que existiu isso? Depende das pessoas. Algumas pessoas sim, com algumas não, mas acho que isso é em tudo, né? Mas então, de forma geral, sim. Claro que não é com todo mundo, mas às vezes percebi, assim, uma diferença. Agora, eu acho que eu vou para a real problemática da questão. Eu vejo que a gente tem muito esse medo de, tipo, sermos pastores novos, tipo, jovens. Alguns de nós já falou antes, mas eu acho que isso é mais da gente do que das outras pessoas. É um medo mais nosso, é uma coisa que a gente cria, que a gente acha que os outros estão pensando. Vocês concordam com isso? Discordam com isso? A gente já falou que na caminhada a gente tem muito, tipo, às vezes tem uns momentos de dúvida, e eu queria saber se vocês acham que essa é uma das dúvidas que surgem nesses momentos. Eu não sou muito novo para isso, será que eu não tenho experiência suficiente? O que vocês acham disso? Cara, eu acho que faz parte, tipo, da crise pessoal que você tem, tá ligado? Porque quando você começa a ter crise, tudo pra você, tipo, de uma certa forma é problema. No sentido de, nossa, será que eu não sou tão novo? E o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô em São Paulo? Eu podia estar na casa dos meus pais, tá ligado? Então, quando você tem crise pessoal, tudo gera problema, tudo é problema. Mas uma vez eu conversei, eu toquei um pouco no assunto com uma das moças da igreja lá, e sobre essa questão de idade, e se eu era mais novo seminarista, no sentido de, tipo, de idade, né? Porque os outros sempre foi um casal, ou foi, sei lá, tinha 30 anos seminarista. Eu tenho uns 21, eu tinha de 21, né, quando eu fui seminarista lá no Rio do Sul. E a moça falou assim que, tipo, se Deus enviou, é porque é da vontade de Deus que eu estivesse naquele local. Então ela entende de que não é independente a idade, é independente de quem está. O que importa é fazer a obra. E ela entende que foi um enviado de Deus, sacou? É lógico que é muito mais da gente essa ideia, essa visão. É muito mais da gente esse questionamento. E é isso. Eu concordo com a Kim em relação a quando a gente tem crise, qualquer coisa vai ser motivo para a gente ficar com medo. Por exemplo, eu já pensei tanto no sentido da idade, né? No meu caso, eu já falei para vocês, não sou tão nova quanto a Kim, Bachega, mas a gente sempre pensa, né? Nossa, ser pastor com 30 anos. E tem a questão, no meu caso, né, de ser mulher, é um outro ponto que pega bastante, né? Você pastora mulher, né? Hoje, graças a Deus, a Igreja Metodista, pelo menos, ela lida muito bem com isso, com a questão do pastorado, tanto para homem quanto para mulher, então não há diferença nisso. Uma outra crise também que pega bastante é em relação a ser solteira, gente, isso bate um back real, assim. Nossa, isso é verdade. Back não, gente. Corta essa parte do back, tá? Beck, eu ia comentar, agora nem vou mais. Back. Por favor, regrava essa parte. Regrava. Bora lá. E outra crise que pega também em relação a ser solteira, né? Isso Por pouco tempo, dá amor. uma baqueada. Gaguejou, pouco perdeu a tempo. razão. Mas o Gabriel também pode falar sobre isso um pouquinho, né? Da pressão que é você chegar no último ano. A gente ainda não está no último ano, né? Somos todos solteiros, mas estamos aí no segundo ano. Mas o Gabriel passou por essa pressão de chegar no quarto e estar solteiro, como que é. Eu acho que realmente são coisas que a gente cria dentro da gente mesmo, é bem o que o Joaquim falou. Mas quando você tem a sua identidade, não sei se eu posso falar que é uma identidade, mas se você tem certo que é aquilo que Deus quer para você, independente de qual for a sua crise, você vai embora. Você tem 18 anos, se é mulher, se é solteira, Independente da opinião de fora também, né? Independente da opinião de fora. Esse podcast está muito estranho. A gente está dando muita razão pro que o Joaquim tem falado. Logo, logo isso muda. Certeza que ele vai soltar uma besteira daqui a pouco. Nossa. Eu, em meio às minhas crises, eu acho que isso é uma coisa que eu
que eu acabo gerando muito mais dentro de mim do que as pessoas realmente pensam. É um medo que eu tenho, assim, de não levarem a sério o que eu falo por causa de idade, ou não sei, por causa do meu jeito, sei lá. Eu já tive experiências na igreja local. Na igreja que eu cresci mesmo, tinha pessoas que não me levavam tanto a sério assim, porque elas me viram, tipo, juvenil. E daí, quando me viram mais velho num cargo de liderança, tipo, era difícil para elas me verem como alguém, tipo, adulto já. Mas quando eu mudei de igreja, né, que a gente mudou, e depois quando eu fui para São Paulo, isso já não teve tanto. Mas eu acho que ainda tem um medinho ainda lá dentro, por causa disso que eu já, tipo, passei. Bom, no meu caso, a Fran já adiantou o assunto, né? Mas a Fran, no caso, vai casar no final do ano. Aleluia, glória a Deus, né? O meu caso é um pouco Amém, igreja. pior, Amém. né? Porque se a Fran disse que 3 coisas são ruins, eu tenho as 3, né? Não é mesmo? Mas eu acho que assim, o meu medo não é nem por conta da idade. Porque eu não acho que eu sou tão nova quanto o Gabrielzinho, que já tá aí como pastor. Então, acho que, tipo, até terminar a faculdade, vou estar numa idade mais ou menos, né? Sim, aceitável. O meu medo, que eu fico pensando, na verdade, não é nenhum medo. O que eu fico pensando, às vezes, é sobre a questão de ser pastora, né? Porque apesar da igreja metodista aceitar o pastoreio feminino, a maioria das outras igrejas não aceita. E você não vai viver num mundo só metodista, né? Você, normalmente, numa cidade, tem lá o conselho de pastores. Aí eu sempre fico pensando, que maravilha, não é mesmo? E depois eu fico pensando nessa questão de ser pastora solteira, né? Quem sabe, né, gente? Eu tenho aí mais 2 anos até me formar, não é mesmo? Vamos interceder, né? Vamos orar. Então, eu acho que, tipo, deve ser muito difícil começar um ministério pastoral solteiro, né? E dependendo de quem é o marido, ou no caso, quem é a mulher, às vezes é até mais fácil ser solteiro, né? Porque tão difícil quanto ser pastor e pastora é ser mulher e marido de pastor e pastora. Então, acho que a minha maior questão em relação a isso é sobre essas 2 coisas, sobre o ser mulher e ser solteira. Eu acho que tem os 2 lados. Eu não acho que nem é só a gente, mas também não é só as pessoas que têm essa visão. Porque tem muito esse estereótipo de pastor é velho E gordo. e gordo, eu não queria usar essa palavra, estava procurando Eu outra. também. E gordo, mas tem de terno cinza e gravata florida. Tem esse estereótipo. Mas pegando pra gente daí, muitas vezes a gente acaba aumentando isso também. Pega uma realidade que ainda essa questão do estereótipo, eu acho que vai além de igreja. Até o pessoal de fora, quando pensa em pastor, pensa nessa imagem. Então, não é algo só na igreja. Nessa questão, o que me fez não ter esse tipo de crise por conta da idade, é justo que, não sei quem de vocês falou, a questão da certeza de que foi Deus que chamou. Acho que foi o cachorro do Akin. Com certeza. Continue. Eu acho que Deus usou a boca do cachorro para testificar, entendeu? É, um pastor, né? Pastor alemão. Gente, o Akin tá muito Ai, sensato e engraçado hoje. Eu tô com Eu tô medo. com medo. Já vou até orar pedindo perdão, porque se Jesus voltar, eu vou. O que ajudou e o que mantém firme, eu acho que isso é desde o começo da faculdade até hoje, é a certeza mesmo que foi Deus que chamou. Certeza que eu tô nisso aqui não é porque eu escolhi, mas porque Deus tem um propósito com isso.
Eu acho que isso é que mantém. Mas eu acredito que muitas vezes a gente acaba, é como eu falei, muda de pessoa para pessoa, igual a Kim falou na experiência dele. Tem gente que lida muito bem, tem gente que não. Mas eu acho que muitas vezes se a gente tem alguma insegurança, a gente pega esse lado ruim de quem não espera ou de quem acha que por causa da idade não tem a capacidade, sei lá, enfim, e acaba trazendo como se todo mundo pensasse assim na nossa mente. Então eu acho que Eu tem acho que esses essa dois questão do lados. estereótipo foi muito bem lembrado. Essa é a palavra que se Verdade. encaixa exatamente. Às vezes não é nenhuma crise nossa, pessoal, mas é porque a gente tem esse estereótipo na mente, a gente não se encaixa nesse estereótipo e a gente já projeta que as pessoas não vão nos encaixar em nenhum outro estereótipo e que a gente não vai ser um novo estereótipo. Na verdade, a gente vai ser totalmente contra a cultura de qualquer outra pessoa. E falando um pouco sobre essa questão de estereótipo, quando a gente pega, tipo, para analisar geral a nossa geração, ficou meio redundante, porém eu acho que deu para entender. Eu vejo que a nossa geração tem uma diferença muito grande das gerações anteriores. Por exemplo, quando você pega a gente na nossa idade e compara com os nossos pais nessas mesmas idades, por exemplo, o meu pai na minha idade, ele já tinha um filho, estava casado e tinha um filho. Não sei qual a experiência dos pais de vocês, mas eu vejo que isso mudou, e até quando a gente estava discutindo sobre o tema do episódio, que a gente falou sobre pastores jovens, e a Fê e a Nê falaram, mas a gente não é tão jovem. Mas eu vejo que 30 anos hoje em dia já não tem mais o mesmo peso que tinha há 20, 30 anos atrás, entendeu? Mas lá na década de 80, 90, uma pessoa de 30 anos que não tinha família, uma carreira e tudo mais, ela era muito mal vista na sociedade. E hoje em dia a gente tem pessoa de 30 anos fazendo faculdade, ainda tipo planejando construir família lá para frente. Quando eu converso com a Erika mesmo, ela não quer ter filho antes dos 30, justamente para a gente conseguir ter uma estabilidade antes. Mas é uma coisa muito diferente das gerações anteriores. E eu queria saber o que vocês acham disso em relação a essa caminhada como pastores e pastoras. Porque do mesmo jeito que um dia existiu esse estereótipo, e ainda existe, do pastor de idade, careca, barrigudinho, hoje em dia a gente tem muito pastor famoso na internet, pastor de nome renomado, que é jovem e que foge totalmente desse estereótipo. Então, como vocês acham que isso tem influenciado? Vocês acham que é boa essa questão do jovem ter uma liberdade maior em relação a escolhas, ele não ficar tão preso à idade, a gente poder amadurecer um pouco mais tarde do que os nossos pais e das gerações anteriores? O que vocês acham disso? Eu acho que pode começar com o nosso convidado, Gabriel. Eu só queria comentar que o tema é um pouco polêmico. Vai. Eu acho que, claro que a minha visão é diferente, né? Até Vai porque o seu pegar grau minha de visão óculos com é a visão diferente. de alguém de 30 anos atrás. Mas Aí ele estragou. Pronto, é a cota dele, deu. Voltamos Meu ao Deus. Tudo normal. voltou ao normal, gente. Voltamos ao normal, Brasil. Mas continuem não pedindo Não vai. perdão, continuem O em mundo dia não com a acaba sua hoje. salvação. Pode ser que o mundo não acabe hoje, porque o Akin voltou ao normal. Obrigada. Ai, caraca. eu acho que, por um lado, pode ser benéfico, mas, por outro lado, não. Mas aí depende muito de como cada pessoa lida com isso. Nessa questão é difícil a gente colocar algo como padrão. Porque eu acho que não pode ter o extremo de... Pegando principalmente essa questão, você falou de amadurecer, tudo isso, da diferença de geração.
Acho que não pode cair no extremo de 20 anos você tem que estar casado com 5 filhos e já comprando 2 casas, mas também não pode ir para outro extremo na questão de infantilizar muito, né? De achar que pode deixar para amadurecer ou começar a buscar, não sei, buscar um crescimento, enfim, nesse sentido, de amadurecer mesmo, achar que tudo bem começar a pensar nisso depois de, sei lá, 35 anos. Eu acho que não pode cair nesses dois extremos, que a gente vê que isso tem acontecido também, desse extremo que eu considero ruim também. Mas nessa questão da liberdade, hoje tem liberdade para esses dois níveis. Tanto se a pessoa quer amadurecer ou, enfim, criar família e tudo com 20 ou com 40. Mas eu acho que depende da pessoa. Se ela não souber lidar bem, pode cair em algum dos dois extremos. Mas eu não acho que seja algo totalmente negativo. Eu acho que tem que saber lidar. De uma certa forma, existe um padrão. Eu não sei se pode citar nomes, mas se a gente for dar uma olhada no ano passado, houve pessoas, não uma, houve pessoas que se formaram, que saíram da faculdade solteiros e não tinha o padrão de, por exemplo, ser um pastor casado, né, saindo casado, gordinho, enfim. Mas eu acho que nessa nova geração que nós estamos atualmente, eu acho que esse padrão vem se quebrando, como outras coisas vêm se quebrando, né? Não só esse padrão de, o pastor tem que ser gordo, casado, com filho, já, e uma estabilidade financeira. Apesar que o pastor não tem estabilidade financeira, né? Mas tudo bem. Nunca tem. Eu acho que a nossa geração tem trabalhado muito para quebrar muitos padrões dentro da sociedade, não só dentro do campo religioso, né? Mas, enfim, é isso. Senão eu vou ficar falando só isso. Então, em relação a esse assunto, eu dou graças a Deus, né, pelas mudanças que têm acontecido na nossa geração. Para mim, eu acho um ponto positivo, porque a gente vê hoje que os pastores renomados que têm aparecido na TV não tem tanto esse estereótipo de ou ser homem, ou ter mais idade, ou andar com certo estilo de roupa, e isso abre portas para a gente, né? Falo por mim que já estou aí nos meus 30 anos, a gente está falando muito nessa questão de idade hoje, e não tenho, tipo, uma formação ainda, né? Que eu deixei uma faculdade já quase no final para trás, iniciei uma outra graduação agora, então vou me formar com 32 anos, e isso para os dias de hoje, graças a Deus, é super normal. É considerado como que cada pessoa tem seu tempo para fazer suas coisas, né? Não tem um padrão determinado. Como existem também pessoas que já são casadas e formadas no início da vida, tipo 20 anos, é isso. Na minha opinião, eu acho que é muito interessante essa questão da mudança de gerações. Eu acho que algumas dessas mudanças são conquistas. Eu acho que você ter aquele peso de você ter que decidir toda a sua vida com 17, 18 anos é algo assim irracional. Eu acho que você precisa de mais tempo para ir se adaptando à vida adulta. Mas eu concordo com o Gabriel, a gente não pode chegar com, 35 anos e daí decidir que quer começar a criar maturidade. Eu acho que a gente tem aí dos 20 ao 30 para poder, nesse processo aí de amadurecimento. E eu só tenho um pouco de medo de onde essas mudanças vão levar a gente. Por mais que algumas são muito boas, eu tenho medo delas extrapolarem os limites positivos. E a gente acabar entrando no, igual o Gabriel falou, na questão do exagero, né? Tipo, do extremo. Eu penso que, assim, é legal ver que alguns conceitos, estereótipos, preconceitos, né, estão sendo derrubados.
Mas eu me preocupo também com a questão de... Na verdade, o que mais me preocupa é a questão da imposição de novos conceitos, qualquer tipo de imposição. O que me incomoda muito é, por exemplo, alguém chegar para mim e falar assim: ah, vou usar um termo crentez, que é o que já aconteceu comigo. Ah, irmã, mas ser pastora solteira é a coisa mais difícil que você vai ter na sua vida. É muito ruim você ir para o ministério pastoral solteiro. Então, tipo, a pessoa já impôs para mim que eu tenho que ir para o ministério pastoral casado, entende? Eu já vivi muita coisa nessa minha vida que eu considero muito mais difícil do que estar solteira no ministério pastoral. Até porque não tem como, nem eu, nem a pessoa que falou isso para mim, saber que o ministério pastoral solteiro é a coisa mais difícil. Porque nenhum dos dois viveu isso. Então, eu acho que qualquer tipo de imposição é algo prejudicial. Então, a gente querer quebrar as barreiras dos estereótipos que a gente tem nesse círculo pastoral, impondo outro tipo de estereótipo, é a completa burrice. Porque a gente vai estar seguindo o mesmo caminho, entende? Então, acho que o importante é a gente saber que as pessoas, elas mudam de geração em geração, ano após ano. A gente vê criança hoje de 5 anos que já sabe mexer no celular melhor que uma pessoa que nasceu com um computador, né? Que teve computador Windows 94. As crianças hoje conseguem mexer na tecnologia melhor do que a gente que é jovem ainda. Então, as coisas mudam, tudo muda, não tem como falar que as coisas permanecem iguais. A gente tem que saber lidar com as coisas novas, não querendo impor um padrão. A gente tem que lidar com as coisas como elas vêm acontecendo e, como somos cristãos, eu vejo que se a gente estiver fazendo as coisas à luz da palavra, que foi escrita há muito tempo, muito tempo atrás, a palavra é a única coisa que não mudou com o decorrer dos anos. Então, se a gente conseguir fazer as coisas, implantar mudanças, novos conceitos à luz da palavra, a gente vai estar fazendo certo. A gente vai estar fazendo algo que vai melhorar o mundo onde a gente vive e ainda há de viver. É isso. É tudo isso nessa questão da mudança, né, nossa geração. E essa questão de estereótipo também que a gente conversou. A gente vê que nessa questão do ministério, desafio tem. Eu acredito que o desafio para algumas pessoas pode ser menor do que seria, pensando no meu caso. Não sei se talvez 50 anos atrás eu conseguiria ser pastor com 23 anos. Essa mudança que tem acontecido, né, questão de padrões e tudo, que isso tá mais do que na moda, né, mais do que na boca de todo mundo, essa questão, traz alguns benefícios, mas também tem que tomar cuidado para não trazer malefícios também. Mas voltando ao que é o principal, né, mas o que mantém a gente firme, mantém a gente focado mesmo no ministério, na chamada pastoral, é a certeza de que foi Deus mesmo que chamou e Ele tem um propósito com tudo isso. Então, ainda que existam os desafios por conta da idade, por conta de ser solteiro, existem os desafios, mas isso não chega a ser algo que vai travar completamente. São coisas que vão precisar ser vencidas, que existem, mas que a gente consegue vencer. Amém. Então essa é a mensagem desse episódio. Não importa a dificuldade, se a gente está seguindo o sonho de Deus, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer acontecer. Não quer dizer que será fácil, não quer dizer que você não terá dúvidas, não terá crises, mas Ele vai estar do seu lado, então tudo é possível. Confia nele e vai.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast Sobrevivências. Obrigado pela sua paciência em nos escutar. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, @bachega.mateus, @akim.valente. @franogueirag. @Nelisa Brito. e o nosso convidado. Gabriel Lima Souza. Isso aí. Se você tiver alguma sugestão, crítica, reclamação ou ideia para o nosso podcast, manda lá no DM no Insta. Deus abençoe e até mais. Tchau. Falou, Falou, até mais. galera! Tchau, gente! Tchau!